Oi, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Sarita Timóteo e para mim é um prazer estar participando do Combo do Colecionador da minha amiga Viviane Meyer. E eu vou ensinar para vocês essa peça aqui, que é uma fadinha muito fofa, que a intenção é fazer várias delas, uma de cada cor, pelo menos quatro, uma de cada cor, para colocar no mobile. É claro que, se você quiser, pode usar para decorar outras coisas, montar outras peças, mas eu vou montar um mobile com elas. Ela tem aqui um aramezinho que eu coloquei para passar depois um fio de nylon para poder fixar ela, para ela ficar penduradinha. Ah, mas é bem facinho de fazer e fica uma graça. Para fazer ela, a gente vai precisar de duas bolas de isopor número 35 para a cabeça e para o corpinho, a massinha pele, que eu vou ensinar como que eu faço o tom de pele, um pedacinho de acetato para fazer as asinhas, tinta dimensional glitter também para decorar as asinhas, um pedacinho de fita para fazer a sainha e a massinha na cor que vocês quiserem para fazer o cabelo e a roupinha dela. Essa parte aqui da roupinha, o colarzinho dela. Aqui eu usei cílios postiços também, mas é só um pedacinho de cílios postiços. Massinha preta para o olho. Tá? E aqui flores de papel para decorar o cabelinho dela. Então a gente vai começar tingindo a massa. Para fazer o tom de pele que eu uso, eu faço uma mistura. Eu gosto muito de usar o corante para fazer o tom de pele, porque fica um tom mais harmonioso, assim, eu gosto mais. E não precisa pôr tanta tinta também, porque o corante ele é bem concentrado. Então eu uso o corante vermelho e o corante ocre. A marca tanto faz, tá? Aí eu coloco assim, uma gotinha do vermelho, vou pôr duas para a quantidade de massa. Começa colocando aos pouquinhos, independente da quantidade de massa, porque se ficar muito claro, é mais fácil ir escurecendo do que clarear depois que escureceu. Então eu coloco assim, mais ou menos a mesma quantidade do amarelo ocre e do vermelho. E eu gosto de colocar sempre um pouquinho de branco. Como eu tô sem corante branco, eu vou usar um pouquinho de tinta óleo. Mas pode ser qualquer tinta branca, pode ser o corante, pode ser tinta de tecido. Eu gosto de colocar o branco, que é para a massa não ficar translúcida depois que ela seca. Eu acho que a minha massa, mesmo eu controlando, ficou muito escura. Então eu vou colocar um pouquinho mais de massa natural aqui, para dar uma clareada nela. Vou começar pelo corpinho. Então, para o corpinho, eu vou pegar uma quantidade de massa mais ou menos equivalente ao tamanho de uma bola 50.
Eu não uso balança, eu não tenho esse hábito, então por isso eu nem tenho balança aqui para poder dar o peso para vocês. Mas é uma bolinha equivalente a uma bola 50, tá? Aqui é a bolinha número 35. Vou colocar ela aqui dentro. Sempre com muito cuidado para não ficar ar. Puxa tudo aqui para o centro. Ó, faz tipo um cogumelo, assim, deixa a bolinha toda aqui bem para cima, puxa todo esse excesso para cá e joga pro meio de novo. Tirar aqui esse excesso, só essa pontinha feia. Ó, daí a gente vai modelar uma perinha. Como se fosse uma perinha. Dá uma apertadinha assim para marcar a parte das costas. Aqui eu já vou puxar o pescocinho. Ajeita aqui, onde vai ser encaixar os braços depois. Já vou marcar. Só beliscando assim, ó. Que eu vou dar uma afinadinha de leve na cintura dela, só para não embolar muito, não ficar uma coisa muito exagerada depois quando eu for colocar a sainha. Deixa assim, ó, de ladinho aqui com o bumbumzinho.
Para a cabeça, eu vou pegar uma quantidade de massa bem menor que eu usei para o corpo. Então, para a cabeça, mais ou menos o equivalente a uma bola 40. Tá? Bolinha 35 de isopor. O procedimento do começo é o mesmo que do corpinho. Tiro o excesso. Alisa bem. Aí, apoia ela assim deitadinha e empurra para frente. Que o formato da cabeça vai ser tipo um... Ela fica como um capacete. Ó. Aí aqui eu vou separar. Vou suavizar essa marcação aqui na parte de cima. E arredondar essa parte aqui da frente. Tem que deixar bem lisinho, tá? Usa sempre assim essa parte da mão aqui, que não tem digitais, pra alisar. Que aí não corre o risco de ficar marca. Ok. Daí a cabecinha fica assim.
Eu vou pegar uma ferramenta com ponta redonda, pode ser um boleador, pode ser qualquer coisa assim com a pontinha arredondada que você tiver, para furar o olhinho. É bem separadinho. Vou reservar aqui a cabecinha. Aí eu já vou modelar as perninhas e os bracinhos para que vá secando. Ó, eu vou fazer um rolinho gordinho e vou deixar ele com uma sobrinha na ponta, que é pro pezinho. Aí aqui eu vou dar uma apertadinha. Pode deixar bem redondinho. Que é o modelo do pezinho dela, é esse mesmo. Aqui eu faço um cortezinho na diagonal. A perninha fica com mais ou menos 5 centímetros, 7 centímetros, desculpe. Vai encaixar aqui, só que eu não vou colocar ainda, eu só tô vendo se vai encaixar certinho.
que medir para ver se vai ficar os dois pezinhos do mesmo tamanho. Ficou um pouquinho maior, então eu tirei um pouquinho de massa. Corto também na diagonal. Aí, a ideia é colocar uma perninha reta e a outra assim para trás, para dar movimento na peça, para fazer a fadinha como se ela tivesse em movimento, como ela estivesse voando. Pode até dar uma dobradinha aqui, se quiser, bem de levinho, só para dar uma curvinha. E os bracinhos eu já posso fazer também. Mais ou menos 6 centímetros. Vou fazer que nem a perninha, só que um pouquinho mais fino. Deixa também aqui a pontinha mais gordinha. Pode deixar bem gordinho. Aí dá uma achatadinha e separa o dedão. Esse tamanho aqui tá ótimo.
O bacana é que essa base aqui de boneca, ela serve para vocês fazerem qualquer tipo de boneca. Não precisa ser só a fada. Pode colocar qualquer roupinha e transformar em uma bonequinha qualquer ou uma bailarina. Só usar a criatividade. Dá para fazer aquelas magnólias também, que o pessoal tá fazendo bastante agora. Aí eu vou modelar aqui o outro bracinho igual. Eu acho que esse bracinho aqui eu vou fazer ele assim. Vou fazer ele pra cima, porque eu quero ele no rostinho dela. Pra ficar diferente da outra. Eu vou fazer uma diferente da outra. Aqui eu vou colocar as perninhas já. Pra depois poder colocar o colarzinho. Vai girando o palitinho para enfiar ele para dentro. Com cuidado para não deformar a perninha. Dá essa puxadinha aqui para dar uma alisada nessa emenda. Não precisa se preocupar para tirar totalmente a marca, porque eu vou cobrir depois. Com a massinha rosa vai ter um acabamentinho ali para cobrir. Mas é importante dar essa puxadinha aqui, que é para colar bem. Botar outro palitinho aqui atravessado.
Ó, daí ficou uma perninha. Vocês podem ver, ó, a diferença de tamanho. Quando ela encolher, ela vai ficar bem menor. Depois que seca, né? Que encolhe bastante. Depois eu vou espetar ela no isopor, vou colocar um palitinho no meio da perninha dela. E espetar no isopor para ela secar na posição. Eu deixei o corpinho dar uma secadinha. O ideal é que esteja 100% seco, para poder colocar a roupinha e, e dar seguimento na boneca. Aí eu abri aqui um retângulo de massa rosa. Eu vou fazer um modelinho de vestido um pouquinho diferente, para não ficar todas exatamente iguais. Cortei assim. E agora eu vou cortar aqui. Eu faço assim tudo no olho mesmo, tá, gente? Eu não tenho esse negócio de peso, medida, é tudo assim no olho. É a minha maneira de trabalhar. Vocês podem fazer a primeira, se vocês estão habituados a trabalhar com medidas, faz a primeira, tira as medidas certinhas, anota. E aí depois, quando for fazer as próximas, já sabe as medidas exatas. Coloca aqui na parte da frente. Aqui eu vou tirar mais um pouquinho, porque ficou muito grande. Não vou me preocupar tanto com o acabamento aqui, porque eu vou botar um negocinho aqui de massa depois. Então, se ficar meio tortinho, não faz mal, porque eu vou cobrir. Vai fechar aqui no meio da perninha.
Alisa bem para ficar com acabamento bonitinho. Aqui eu vou tirar mais um pouquinho para não atrapalhar quando eu pôr o braço. Vou deixar secando, nem vou fazer o acabamento agora. Vou deixar secar um pouquinho o maiozinho dela e depois eu faço o acabamento. Aqui na cabecinha, eu vou fazer ela assim, sem boca, que as bonecas que não tem boca são as bonecas que falam com o coração, né? Então, eu vou manter essa linha, mas se você quiser fazer uma boquinha aí na sua, você pode fazer. Aí, eu vou pôr os cílios. Eu tenho aqui um pedacinho, eu já usei tudo aqui, esses cílios postiços azuis, mas você pode usar de qualquer cor. É opcional também, eu acho que deu um charminho a mais para ela. Então, eu vou usar para fazer um detalhe a mais. Mas o que eu vou usar é mínimo. É só um pedacinho mesmo. Aí aqui nos buraquinhos eu vou passar um pouquinho de cola nos cantinhos. E vou colar. Aí eu vou deixar secar. E só depois que tiver sequinho já a cabecinha e os cílios é que eu vou colocar o enxertinho aqui. Massinha preta para os olhinhos. Aqui eu já deixei ela secando de um dia para o outro. Eu vou preencher as cavidades dos olhos com a massinha preta. Então, eu vou fazer duas bolinhas bem pequenininhas.
do mesmo tamanho. Colocar aqui dentro. Já vou encaixar a cabecinha dela aqui. Bracinho também. Vou passar o blush primeiro, para deixar as bochechinhas vermelhinhas antes de colar a mãozinha no rosto dela. Desse bracinho aqui eu vou tirar a emenda. Eu, particularmente, não gosto de deixar essa emenda aqui, né? Tem pessoas que não se incomodam, mas eu não gosto. Eu prefiro deixar lisinho, sem emenda nenhuma. Do outro não vai precisar tirar, porque vai a mãozinha por cima. Então, como já tá sequinho, eu não consigo mais mexer ali para alisar. Então, eu vou fazer assim, para tirar esse emenda, eu faço um rolinho com a massa pele. Coloco aqui. E vou alisando. Aí passo o dedo molhado
para tirar bem as marcas. Aqui onde eu não alcanço com o dedo, eu vou passar um pincelzinho molhado. O outro bracinho eu vou colocar depois de pôr a sainha. Aí pra sainha, eu vou usar em torno de um 1,5 m, mais ou menos, de fita. Pode ser qualquer fita. Essa fita que eu tenho aqui, ela é uma fita para fazer manta, echarpe, essas coisas. Então, ela tem esses furinhos aqui, tá? Mas aí eu não quero que esses furinhos apareçam, então eu vou dobrar ela para dentro um pouquinho, para não ficar aparecendo os furos. E aí eu só vou alinhavar. Só assim, ó, colocando em zigue-zague. Ó, daí eu usei bastante fita, 1,5 m, porque eu queria que ela ficasse assim, bem franzidinha. Pra ficar com bastante volume. Vou colocar o acabamento aqui, na junção das perninhas. Tem que ficar bonitinho por baixo da sainha, até porque vai ficar pendurado, né? Como a ideia é fazer um móvel, ficar penduradinho, então tem que ficar bonitinho. Ó, fiz um rolinho, achatei. Coloca aqui na volta.
Agora que eu já dei o acabamento, aí eu posso colocar a sainha. Ó, vou engatar aqui do outro lado, passar a linha aqui do outro lado, na outra ponta. Puxar bem apertado. Dá mais uma volta. Dá o nozinho. Ó, fica bem arrepolhadinha, bem fofa. Aí, agora sim eu vou colar aqui o outro bracinho e fazer o acabamento final do vestido e colocar o cabelinho dela. Antes de fazer o detalhe da alcinha do vestido dela, vou colocar o cabelinho nela. Então, como aquela eu fiz com o cabelo azul, esse aqui vai ter o cabelo rosa. Depois eu vou fazer as outras com o cabelo lilás e verde, para montar o meu móvel. Então, faço uma bolinha, dou uma achatada nela. Com o boleador grande,
Eu vou fazer aqui a cavidade para encaixar na cabeça. Ó, vai girando assim e vai abrindo. Passa um pouquinho de cola. Bem espalhadinho para não ficar saindo para fora quando colocar na cabeça. E coloca aqui. Não precisa se preocupar em puxar muito para frente, não, porque vai uma franja ainda aqui. Então não precisa ficar tão para frente. Aí eu vou fazer dividido no meio, vou fazer essa daqui com 2 coquezinhos. A outra tem só um, essa aqui eu vou fazer com 2. Então, vou dividir aqui no meio. Eu vou marcar onde eu vou colocar as chiquinhas dela. E vou fazendo o cabelinho. Tudo para a mesma direção de onde eu marquei. Mesma coisa do outro lado. Aí, para a franja dela, eu vou fazer aqui, ó. Fazer umas coxinhas. Levemente achatadinhas.
colocar aqui. Eu vou colocando e vou marcando. E aí, para fazer as costinhas, é só 2 bolinhas marcadas mesmo. Pode fazer 2 bolinhas bem gordinhas. Do mesmo tamanho.
Aí deixa ela assim levemente ovaladinha e marca. Aí põe a colinha aqui, um pouquinho só. Cola. Aqui para fazer a alcinha do vestido, eu só vou abrir um pedacinho de massa. De um lado assim eu vou cortar retinho. E com o cortador de boca, o marcador de boca, eu vou fazer um babadinho aqui.
Coloca aqui, vai alisando essa emenda. E fecha aqui atrás. Aí agora eu vou decorar. Vou colocar as asinhas, vou colocar os enfeites no cabelo. Aqui eu tenho um pedaço de arame galvanizado. Esse arame não enferruja, então tem que ser o galvanizado, tá? Mais ou menos aí uns 10 centímetros. Aqui eu vou fazer um gancho na ponta dele. Ó, vou enrolar 2 vezes para não ter perigo do fio ficar escapando depois. E isso aqui eu vou fixar na cabecinha dela, porque é aqui que vai passar o fio de nylon depois para poder fazer o mobile. Aí eu vou encaixar aqui bem no centro. Então vai ficar assim, ó. Fixei aqui. Se você quiser esconder, pode colocar uma coroinha, alguma coisa assim. Mas na verdade nem parece muito como vai ficar pendurado, né? Então. Aí aqui pro cabelo, eu uso essas flores de papel. Aqui ela tá praticamente pronta agora, só falta a gente fazer as asinhas. Então eu vou ensinar como que faz as asinhas pra gente poder finalizar. Para as asas, eu uso acetato. Esse material aqui se compra em papelaria, tem para vender em metro também, em lojas de material de artesanato. Ou até aquelas frente que vem nas caixinhas de boneca, também pode ser. Ele é um acetato um pouco mais fino, mas também serve. Então eu faço da seguinte forma: você pode imprimir um molde de asas e colocar embaixo para fazer o risco, mas eu já estou acostumada a fazer direto, então eu não preciso do molde. Eu faço assim, eu dobro esse pedacinho aqui no meio. Esse pedaço aqui tem mais ou menos 10 por 10. E aí eu desenho aqui na parte que ficou dobrada, onde ficou a dobra, vai ser o meio. E aí eu faço o desenho de como eu quero que seja a asinha. Vou até fazer diferente da outra asinha também.
sei se vai dar pra ver muito bem, porque eu fiz com canetinha. Tá? E aí, assim mesmo, eu vou cortar. Com acetato dobrado mesmo, que daí eu já vou ter as duas asas de uma só vez. E aí eu vou decorar essas asinhas. Eu posso pintar com tinta glitter, posso passar tinta glitter nela toda, ou eu posso usar a dimensional metálica. Passa assim nas bordinhas. Que eu vou passar de um lado, vou deixar secar e depois eu passo do outro. Posso decorar ela aqui dentro também. Que eu vou deixar secar então e depois eu faço o mesmo desenho do outro lado. E depois que ela estiver completamente seca dos dois lados, aí eu fixo ela nas costas da fadinha. Posso usar cola quente para fixar ela. Se a peça ainda estiver um pouco úmida, com a cola branca fica também, daí eu passo a cola branca e depois eu ponho um alfinetinho para segurar até que a cola seque por completo. E aí o resultado final ela vai ficar como essa aqui. Tá? As asinhas aqui fixadas. Aí é só a gente passar, se você quiser fazer um mobile, você vai passar o fio de nylon aqui dentro, no aramezinho, vai colocar as pontas, como você quiser, e pendurar. Fica uma graça. Tá? Então, essa foi a minha aula para o combo do colecionador. Eu espero que vocês tenham gostado. E quem for fazer a fadinha, depois me manda foto para eu ver como ficou, tá bom? Muito obrigada, gente. Um beijo para vocês e até a próxima.